pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que maravilha ter você aqui nesta tarde. Que maravilha poder te acolher aqui. Vamos dar uma salva de palmas para as pessoas que estão aqui presentes conosco. Que bênção de Deus. Olha, tem alguém que está vindo pela primeira vez no nosso Viver em Cristo? Levanta a mão. Olha aí quantas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aplaudir a cada um deles. Muito obrigado pela presença. Ficamos muito felizes. O tema dessa minha pregação será a alegria da segunda casa. E eu quero que você diga comigo, a alegria. Não, mas peraí. Vamos colaborar para que seja a graça de Deus em nosso meio, com força, fé e coragem. Vamos juntos? A alegria Da da segunda casa. segunda casa. Olha para mim. Qual o tema da pregação? Isso aí. A alegria da segunda casa. Presta bem atenção. Para que você entenda o que Jesus quer nos falar nesta tarde, eu queria que você entendesse e conhecesse o profeta Ageu. Diga comigo, Ageu. Esse é o profeta que você vai conhecer hoje à tarde. Diga para a pessoa que está do seu lado, presta atenção. Você vai conhecer o profeta Ageu. Na Sagrada Escritura existem os livros proféticos. Dentre os livros proféticos, existem 12 livros proféticos que chamam os profetas menores. São 12 livros, não porque eles são menos importantes, são porque são livros pequenos, por isso que chamam de profetas menores. Então, são 12 profetas menores. Quantos profetas menores são? Muito bem, diga comigo. Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu. Ageu é o 10º profeta. Diga comigo, Ageu é 10. Ageu é o 10º profeta menor. Existem ainda 12, Zacarias e mais 2, Zacarias e Malaquias, para fechar os 12 profetas menores da Bíblia. Então você já aprendeu que na Sagrada Escritura existem 12 livros dos profetas. Meu Deus, me ajuda aqui. Quantos livros dos profetas menores? Fechou, uma salva de palmas. Obrigado pela sua participação. Presta atenção. Salomão foi um grande rei. E o profeta Salomão construiu em 7 anos o templo de Salomão. O templo de Salomão era um templo majestoso. Ele era ornado de ouro. Trouxeram inúmeros artesãos para trabalhar no templo, porque ele foi construído em 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Em 7 anos, o povo de Deus construiu o templo de Salomão. E dentro do templo de Salomão, eles colocaram a Arca da Aliança. Então, dentro daquele templo ornado, de um templo que era o orgulho do povo de Judá, aquele templo que estava na capital do Reino do Sul, que era Judá,
Aquele templo ornado de ouro e de beleza era o orgulho daquele povo. Só que chega Nabucodonosor. Eu vou pedir para você dizer, tá certo? Vamos juntos? Quem chegou? A pessoa que está do seu lado disse certo? Disse ou não? Olha para ele e diz, diga para mim. Quem foi que chegou? O rei quem? O rei Nabucodonosor chegou e ocupou Jerusalém. Presta atenção. O rei Nabucodonosor chegou e ocupou Jerusalém. E colocou o povo de Judá para fora de Jerusalém. E o povo de Deus ficou exilado na Babilônia. Presta atenção. Ficou exilado na Babilônia. E o povo de Deus exilado na Babilônia por 50 anos, sem poder voltar para a sua casa. No Salmo 137 da Sagrada Escritura vai dizer assim: nós sentávamos na margem dos rios da Babilônia e nós chorávamos com saudades de casa. Aquele povo passou 50 anos no exílio, exilados sem poder voltar para Jerusalém. Ciro, rei da Pérsia, ocupa a Babilônia e permite que o povo de Deus agora possa voltar para Jerusalém. E presta atenção, olha o que aconteceu quando aquele povo volta para Jerusalém. O que é que eles encontram? Encontram o templo de Salomão totalmente destruído. Bota a mão na cabeça e diz: ai meu Deus. Aquilo que era o orgulho do povo, quando eles voltam 50 anos depois do exílio, aquele templo estava destruído e sobre as cinzas. Aquele povo entrou no verdadeiro desespero, porque aquilo era o orgulho deles, a grande alegria deles. Agora aquele templo estava totalmente destruído. E aí o que é que acontece? O governador daquela época, chamado Zorobabel, não vou pedir para você dizer não, Zorobabel, junto com o sacerdote Josué, decidem então reconstruir o templo de Salomão. Diga comigo, eles vão reconstruir o templo de Salomão. Veja mesmo. E aí o que é que surge nesse contexto? Surge o profeta Ageu. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Ageu, profeta menor, junto do livro do profeta Zacarias, de Malaquias, pouco antes de iniciar o Novo Testamento. Vai lá, pega a sua Bíblia comigo. Só são 2 capítulos no livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Deus então levanta, nesse contexto que você aprendeu, Deus levanta quem? O profeta Ageu. Pegou na sua Bíblia? Primeira coisa de hoje, primeiro ensinamento. E eu queria que você guardasse esse ensinamento. Quando há ruínas, Deus levanta um profeta. Presta bem atenção. Aonde há ruínas, Deus levanta um profeta. Diga amém. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua história. Eu só sei se houver ruínas na sua vida, Deus levantará um profeta para a sua vida. Amém? Veja, é nas ruínas de Jerusalém que Deus levanta Amós. E presta bem atenção. A profecia de
Amós é a seguinte, capítulo 2, versículo 9. Pega aí comigo. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir. O esplendor desta casa sobrepujará o da primeira, oráculo do Senhor. Presta bem atenção. Eles estavam já desistindo de reconstruir o templo de Jerusalém. Dificuldades, a tristeza, as inúmeras situações. Aquele povo disse assim: não, nós construímos em 7 anos. Era algo muito belo. Nós não temos mais a cidade estabelecida. Nós passamos 50 anos no exílio e agora nós vamos voltar. Mas só que quando a gente chega aqui, olha o que é que a gente encontra. Um lugar totalmente destruído. Nós não conseguiremos. E é nesta realidade do não conseguir, do querer desistir, do não saber como fazer, do não encontrar uma saída para aquelas ruínas, Deus levanta o profeta. Essa profecia aqui, Teta, a gente tem que conversar. Essa profecia aqui não vai dar certo não, Teta. Misericórdia. Quem é que Deus levanta lá nas ruínas do templo de Jerusalém? Muito bem. É o profeta Ageu que Deus levanta. E o profeta Ageu proclama a profecia dizendo: olha, a glória desta segunda casa, a glória deste segundo templo, o esplendor deste segundo templo será maior do que a da primeira. Sobrepujará, estará acima, será maior do que o da primeira, a glória. Primeira coisa que nós temos que entender: pare de olhar para o que você perdeu na sua vida. Pare de olhar para aquilo que se transformou em ruína na sua casa. Pare de olhar para as coisas que passaram. Pare de olhar para as pessoas que foram embora. Pare de olhar para as pessoas que o tempo fez com que você deixasse para trás. As coisas que você perdeu, você perdeu. Comece a olhar para aquilo que Deus está levantando na sua vida. Tem gente que não consegue alcançar a graça ou a cura porque ela fica olhando para onde? Para o que perdeu. Ela não está olhando para a graça que Deus está levantando, para o tempo novo que Deus está abrindo, para o tempo novo que Deus está iniciando. Porque o mesmo Deus, é o mesmo Deus, o da ruína e o da glória. É o mesmo Deus, aquele que destruiu e aquele também que vai erguer. Agora, você tem que entender, porque aonde é que o povo começou a reconstruir o templo de Salomão? No mesmo lugar aonde ele foi destruído pelos inimigos. Meu irmão, Deus quer reconstruir a sua vida a partir do seu coração. Deus quer reconstruir novamente as coisas da sua casa. Deus quer estabelecer um novo tempo para a sua vida. Deus quer fazer com que você se erga mais uma vez. Deus quer fazer com que você se estabeleça mais uma vez. Mas preste atenção. É preciso que você entenda que o Deus que permitiu a ruína é o Deus que trará a glória de volta para a sua vida. Diga amém. O Deus que permitiu
destruir, o Deus que permitiu se estabelecer a ruína, é o Deus que vai levantar a glória neste lugar. É Deus que vai levantar a glória no lugar da sua casa, no lugar da sua família. Então perceba aquilo que Deus está falando para você nesta tarde. Presta bem atenção. Quando a gente vai estudar a Sagrada Escritura, e os estudiosos vão nos dizer que o povo de Judá, só para você entender, existia o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, Israel, que tinha a sua capital chamada Samaria. E o reino do sul, o reino de baixo, chamado o reino de Judá, tinha a sua capital, que era Jerusalém. É no reino do sul, no reino de baixo, que está o templo de Salomão. Era próspera a região. E o povo estava acostumado e tinha a referência dessa prosperidade que havia e da toda a beleza ornada no templo de Salomão. Só que acontece um fato muito interessante, que serve de ensinamento para você e para mim. Quando Deus começa a reconstruir, através do seu povo, o templo de Salomão, Ele reconstrói com simplicidade. Diga comigo, Deus reconstrói. Vamos dizer com força, gente. Deus reconstrói na simplicidade. Só que, se você prestou bem atenção, deixa eu só tomar uma água aqui. Oi? Só que, se você prestou atenção, você viu que o templo de Salomão foi construído em 7 anos. Só que agora, nessa reconstrução, o templo de Salomão foi reerguido em 20 anos. Deus não demorou. Deus não demora. Deus age e o tempo de Deus é a fidelidade. Fica comigo? O tempo de Deus é a fidelidade. Quando você e eu não somos fiéis a Deus, a reconstrução daquilo que foi ruína na nossa vida, Ele demora a agir, Ele demora a ser reconstruído, porque a infidelidade atrapalha a manifestação da graça de Deus. Quando você é infiel, quando você não reage, quando você não age com fidelidade, quando você não é fiel a Deus, a reconstrução vai demorar, meu irmão. Vai demorar. Ou seja, responda com fidelidade àquilo que Deus está reconstruindo na sua vida. Responda com fidelidade àquilo que Deus está levantando, aonde tinha ruínas. Deus está erguendo um tempo novo, e é nesse tempo novo que é um tempo de fidelidade, aonde você vai responder a Deus com fidelidade. E Deus não vai demorar, Deus vai agir no tempo dele, mas a sua fidelidade, Deus vai honrar a sua fidelidade. Então não esquece disso. Seja fiel a Deus nas pequenas coisas, seja fiel a Deus nas menores situações, e Deus vai honrar a sua fidelidade. Assim como o povo de Deus entendeu que Deus não tinha pressa, mas foi no tempo da fidelidade que tudo é reconstruído. Olha bem, pare de olhar para o que foi destruído. Pare de olhar para o que foi destruído
e comece a olhar para o que Deus está erguendo na sua vida. Ah, Gustavo, mas você não sabe não. Você não sabe o que foi que aconteceu na minha história. Você não sabe o que foi que aconteceu. Você não sabe o que eu sofri, os abandonos que eu tive. Você não sabe todas as situações que se ergueram. Você não sabe as situações de sofrimento, os abandonos que eu sofri, repito, as marcas de violência que eu trago na minha alma e no meu coração. Eu quero te dizer, pare de olhar para o que foi destruído. Pare de olhar para as situações que não deram certo. E comece a perceber, comece a ver, comece a enxergar, comece a olhar aquilo que Deus está levantando na sua vida. Comece a entender que Ele precisa e Ele vai te dar de volta a alegria que você tinha. Ah, Gustavo, minha família era muito feliz, mas eu permiti que aquela pessoa entrasse na minha casa, e aquela pessoa destruiu totalmente a minha família. Eu quero te dizer, é nessa ruína que Deus vai reconstruir a sua família, e a sua alegria será ainda maior. Mas eu queria te trazer um segredo bíblico. Diga comigo, eu amo segredo. Diz para a pessoa que está do seu lado, pergunta se ele ama segredo aí. Ama segredo ou não? É fofoqueiro? Não, disso não. Ele ama só o segredo. Eu vou trazer para você um segredo bíblico. Diga comigo, segredo bíblico é a chave para entender como a graça de Deus age. Diga, Gustavo, eu quero ver e eu quero conhecer esse segredo bíblico. Abre aí comigo. Aliás, antes de abrir, olha para mim. São Paulo estava na sua terceira viagem apostólica. Ele estava na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto. E presta atenção. Na cidade de Corinto, ele escreve aos cristãos que estavam em Roma. Roma, uma cidade extremamente, uma metrópole, uma cidade pujante, sede do governo, sede do poder. A cidade onde o povo ainda era idólatra. Idolatrava César, idolatrava Júpiter. E este povo estava recebendo uma carta de São Paulo. E São Paulo disse assim, agora o vento aqui já desmarcou, achei. Romanos 12, abra aí comigo. Romanos 12. Romanos 12. Capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Achou? Diga amém. Todo mundo achou? São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 2. Não vos conformeis com este mundo. Vou repetir. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito. Diga comigo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Veja, essa tradução da Ave Maria, da editora Ave Maria, nos traz essas expressões. Mas São Paulo escreveu, e
ele diz assim: não vos conformeis. Se lembra para quem ele está escrevendo? Não vos conformeis com este mundo. Ele estava escrevendo para um povo que era pagão, infiel a Deus, idolatrava César, Júpiter, e ele estava escrevendo para este povo. E ele diz assim: não tomai a forma, não deixe que a sua fé seja moldada pela forma de viver deste povo aí de Roma. Não permita que a sua fé seja moldada de acordo com esta fé. Não permita que a sua fé seja moldada de acordo com a forma que este povo vive aí. Aqui nessa tradução ela não diz o que eu acho fantástico que outras traduções dizem. Ela vai falar: mas mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de pensar. Porque ele vai dizer aqui: renovação do vosso espírito. Em outra tradução ele vai dizer: mude a sua forma de pensar. E aí eu queria que você entendesse isso. Meu irmão, quando você está na ruína, é preciso você mudar a sua forma de pensar. Diga comigo: quando eu estiver, dizer com força, gente, quando eu estiver na ruína, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. O que foi que aconteceu lá com o povo depois de 50 anos no exílio da Babilônia, quando volta para Jerusalém e encontra o templo totalmente destruído? Eles não tinham mudado a forma de pensar. Deixa eu te dizer, a dor, o seu sofrimento, tem que fazer você mudar a forma de pensar. Diga amém. Senão você não vai perceber Deus erguendo um novo na sua vida. Você vai estar com o seu coração na primeira casa, no primeiro templo. Mas é preciso que você mude para entender que o novo templo que Deus está construindo na sua vida, que a obra que Deus está iniciando na sua vida, ela é bem maior do que a primeira. Tem muito mais glória neste segundo templo do que no primeiro. Mesmo que no segundo templo as coisas sejam mais simples, mesmo que no segundo templo as coisas possam até demorar para acontecer, mas a glória do Senhor se manifestará no segundo templo, mais do que no primeiro. Ah, Gustavo, mas eu não sei o que é que vai ser da minha vida. Eu não sei o que é que vai ser da minha vida. Eu quero te dizer, eu sei. Se você for fiel, a glória de Deus nesse seu momento de vida, ela vai ser muito maior do que antes. Basta você ser fiel. Diga amém. Entende? Percebe qual foi a profecia de Ageu para aquele povo? E qual é a profecia que Deus está lançando sobre nós? É preciso você entender que você não pode parar na ruína. Você não pode parar na dor. Você não pode parar no sofrimento. Você não pode parar diante do caos. Você não pode parar, ficar apenas olhando para as suas dívidas, apenas olhando para o seu casamento que acabou, apenas olhando para o diagnóstico. Meu irmão, começa a perceber, age com fidelidade, age com maturidade de fé e começa a perceber, sendo fiel, que Deus está levantando um templo novo na sua vida, e esse templo terá uma alegria muito maior do que a que você não tinha. Muito maior do que você não tinha antes. A glória que Deus vai manifestar nesse novo templo, é preciso
que você perceba, será muito maior. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: se prepara, porque vai ser muito maior a glória que Deus vai manifestar, muito maior do que antes. Haverá muito mais alegria do que antes, porque agora será com Deus. Vê bem, deixa eu te dizer, falar com o meu coração para você. Se a sua família foi destruída e você olha para as ruínas dela e você diz que vocês eram felizes, eu quero te dizer, você nem sabia o que era felicidade. Você vai saber o que é felicidade agora, quando Deus começar a reconstruir a sua casa, a sua família, os seus. Você encontrará um tempo novo, transformado e cheio da glória de Deus. Veja, presta bem atenção. Não é à toa que você veio para cá. Você tem que entender que o tema desse encontro é até o fim. Porque você não pode parar na ruína, você não pode parar na dor. Você tem que entender que você e eu temos que ir até o fim. Viver em Cristo é ir até o fim. É não abrir mão das coisas, é dizer assim: eu vou até o fim. E você vai chegar no fim e vai dizer: valeu a pena ter vindo até o fim. Valeu a pena ter perseverado. Valeu a pena o tempo de fidelidade. Valeu a pena tudo o que eu passei. Valeu a pena tudo o que eu vivi. Mas eu respondi com fidelidade. E Deus honrou a minha casa. Deus honrou a minha fidelidade. Presta atenção. Entenda, olha, a esperança não termina na cruz. Quem perseverar até o fim será o quê? Ai, aquele desgraçado saiu lá de casa, levou tudo, até a esperança que a gente tinha. Eu quero te dizer, meu irmão, presta atenção. Deixa a peste ir embora. Porque, a esperança não termina onde? Na cruz. A esperança não termina no sofrimento, a esperança não acaba na dor, a esperança não acaba quando tiver ruína, a esperança não acaba quando tiver tudo destruído. A esperança faz o quê? Promove no seu coração um desejo de perseverar, porque quem perseverar até o fim será o quê? Diga comigo: eu serei salvo, a minha casa será salva, porque eu vou perseverar. Eu serei uma testemunha da graça de Deus. Fica de pé comigo, me ajuda aí. Fica de pé comigo, vai, de pé, de pé. Sacode a pessoa que está do seu lado e diga: para de olhar para a ruína. Diga com força: para de olhar para a ruína. Para de olhar para a destruição. Olha bem, quando eu cheguei aqui, Teto estava falando assim. Vem para cá, Teto. Teto estava falando assim: no lugar da dor que Deus começa a profecia. Entende? É no lugar da dor que Deus começa a profecia. Deixa eu falar para você de todo o meu coração. Qual é a dor que você traz hoje? Qual é a ruína que você traz hoje? É um sentimento de fracasso. É um sentimento de dizer assim: eu perdi tudo. Eu quero te dizer que é no lugar da dor, no lugar do fracasso, no lugar da perda, que Deus levanta uma profecia para a sua vida. E a sua resposta tem que ser com fidelidade. Eu quero te dizer, não sei,
Mas se me vem ao coração, eu prefiro dizer que você, homem que perdeu a sua família, que você, homem que perdeu a sua esposa com seus filhos, Deus pode te trazer de volta esses que você ama tanto. Mas é preciso você responder com fidelidade. E a fidelidade, ela tem que ser nas pequenas coisas. Bloqueie as pessoas que te levam a ser infiéis a Deus. Apague aplicativos. Bloqueie situações. Deixe de ir para lugares aonde Deus não está. Porque se você quer ver Deus reconstruir esta segunda casa na sua vida, você tem que entender que você tem que responder com fidelidade a Ele. Olha, isso você aplica para aqueles que estão em casa, aqueles que você traz no seu coração, mas que padecem no vício, as pessoas que estão atoladas em dívidas, as pessoas que pararam num leito de hospital, as pessoas que foram tiradas da sua vida, que você diz, pelo amor de Deus, por que é que essa situação aconteceu? Eu quero te dizer, deixe Deus agir. Pare de olhar para as ruínas. Pare de olhar para as ruínas e escuta a profecia que Deus está te levantando. Escuta a profecia que Deus está te levantando.